E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco de um estudo que mostra aí como o Bolsonaro executou estratégias institucionais que ajudam a propagar esse momento horrível que a gente está vendo no Brasil. Solta a vinheta. Sem vinheta hoje, sem vinheta. Ô, editor, sem vinheta hoje. Gurizada, antes de mais nada, lembrá-los que na descrição do vídeo aqui estão as minhas redes sociais para vocês me seguirem, Twitter, Instagram, e também formas de vocês apoiar o canal. PicPay, transferência direta, assinatura mensal dos brothers, PicPay, botão seja membro aqui, quando toca a sirene é Pix. Cogite apoiar o canal que mais ou menos cresce no Brasil, continuar crescendo mais ou menos, porque, cara, esse é o tipo de assunto que vai ser desmonetizado pelo YouTube. Então, o que foi esse estudo? A Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo, junto com o Conecta, que é uma ONG dos direitos humanos, eles analisaram ali uma série de normas federais produzidas ao longo do ano de 2020 e foram fazendo paralelos com a pandemia que a gente está vivendo, tá? E daí, nesses paralelos aí que eles fizeram, eles chegaram à conclusão que, diferente daquela comum de críticos ao Bolsonaro, que fala assim, o Bolsonaro ele não sabe o que está fazendo, o Bolsonaro não sei o que, Não, mostrando que ele sabe sim o que ele está fazendo, e ele está fazendo justamente uma estratégia para propagação do vírus. Vou deixar a matéria linkada aqui embaixo, recomendo que vocês leiam ela inteira, tá? Eu vou ver se eu tenho estômago para conseguir aqui falar sobre isso, porque quando eu li isso me irritei de uma maneira assim, ó. A matéria tá muito bem organizada por meses e tal, e não tem como, cara, não tem como tu não se irritar com isso. Isso que, graças a Deus, ou graças a quem vai saber, eu não perdi ninguém de Covid ainda, nem familiar que ficou doente, nem nada do gênero, assim. Então eu posso me considerar aí sei lá, sortudo, enfim. Então, talvez a matéria eu não gosto dessa expressão de gatilho, mas talvez dê gatilho de raiva nas pessoas, tá? Por exemplo, em março, que a gente tinha 19 casos acumulados de Covid e 0 óbito. E daí foi lá Bolsonaro e falou que era uma pequena crise. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Então ele ali desdenhando em março o coronavírus, dizendo que não era tudo isso. E a gente vai para o mês de abril, onde a gente já tinha 20 mil casos acumulados e 699 óbitos confirmados, e daí ele vai lá e troca de ministro. Lembram que ele tira o Mandetta? Até então a gente nossa, que crise, não sei o que, o cara tirou o Mandetta, e segundo o Mandetta, né, o presidente passou a buscar assessoria para se contrapor aos dados da estratégia do Ministério de Saúde. Então o Mandetta aqui, o que ele fez, politicamente o Mandetta até não gostava do SUS, viu? Cabe lembrar isso, mas o cara ali no Ministério da Saúde, o cara estava seguindo as recomendações do OMS, e daí o Planalto começou a ser frequentado por médicos bolsonaristas, de acordo com o Mandetta, até que ele ficou desmentindo o Mandetta, o Bolsonaro, até chegar ao momento que ele largou fora. E o que o Bolsonaro disse em abril? Ultrapassou a China hoje no mortes. O que é? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Foi isso a fala do presidente no mês de abril aí. Depois a gente vai para maio, onde ele tem as guerras com os estados ali, onde ele faz decreto para boicotar a determinação de prevenção ao combate à Covid de estados e municípios. Lembram que ele intencionalmente foi lá e fez decretos desdizendo que alguns estados e municípios faziam. Então, construção civil, salão de beleza, barbearia, tudo passa a ser atividade essencial através do decreto do Bolsonaro. E é no mês de maio que o Bolsonaro ele vai lá e veta o auxílio emergencial de R$600. Ele veta, manda pro grupo da Tia Lourdes. Primeiro momento, o Bolsonaro vetou o auxílio emergencial. E é nesse mês também que o Nelson Teich, que era o ministro que tinha entrado no lugar do Mandetta, se demite. Aspas, porque o Teich fala, não vou manchar a minha história por causa da cloroquina. E daí entra ele, Dudu Pazuello, que quando assume o cargo, ele mesmo diz assim, ó, nem sabia o que era o SUS. Eu não sabia nem o que era o SUS, porque eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas específica do Exército.
Tá? Então tá aí o Bolsonaro colocando cada vez mais militares dentro do governo dele. E daí tem uma fala do Bolsonaro na época para os empresários, que ele fez uma fala para a Fiesp, incitando os empresários a lutar contra o lockdown. Se for isso mesmo é guerra, fique velho, eu vou a São Paulo, vocês têm que lutar contra o governador. Então assim, intencionalmente, pelo menos aí até maio, o Bolsonaro agia contra, né, as medidas de segurança de combate à pandemia. Então ele agia muito mais a favor do vírus. Em junho, que Bolsonaro começa a pedir para os seguidores dele entrarem nos hospitais para filmarem os leitos, para ver se era tudo isso mesmo que a grande mídia estava dizendo. A gente já tinha 850 mil casos acumulados, a gente já tinha 42 mil mortes. E o que o Bolsonaro disse na época? Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não, tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM, tá certo? E lá eles veem o que fazem com esses. Então o cara incita as pessoas a entrarem nos hospitais. Teve casos de militantes bolsonaristas que entraram nos hospitais. Então é tudo contrário à pandemia. Daí em julho, o que a gente vai ter em julho ali? Mais de quase 2 milhões de casos acumulados e óbitos 71 mil. Onde o Bolsonaro daí em julho, no grande... Bah, eu não sei se eu vou conseguir acabar esse vídeo, cara. Ele veta a obrigatoriedade de uso de máscara em estabelecimento comercial, industrial, templo religioso, escola e demais lugares fechados, tá? E... Olha, galera, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir acabar até o fim, eu vou deixar pra vocês aqui, tá? Só pra vocês entenderem o que ele falou em julho. Lamento as mortes, morre gente todo dia, de uma série de causas. É a vida. Então, assim, recomendo que vocês leiam a matéria. Não é possível que a gente viva num mundo onde esteja morrendo gente todo dia a rodo por causa disso, de coisas evitáveis. E a gente tem um presidente que ele optou pelo emprego, pela renda, que é coisas importantes, óbvio que sim. Só que ele optou por um em detrimento do outro. Ele não soube atuar junto, além de ser... cada vez mais claro isso, um negacionista da ciência. E ele só coloca ministros que são negacionistas da ciência. Então, assim, vocês me desculpem, eu não vou conseguir acabar, porque chega num nível de absurdo, assim, que eu não sei mais lidar. Fico muito mal com isso, tá bom? Então, recomendo a leitura, vai ficar aqui embaixo. Era isso. Protejam os seus, façam isolamento. Quando se vacinarem, a gente vai ter que continuar fazendo isolamento social ainda. Vamos proteger os nossos, vamos deixar que esse cara se foda, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Like a bird on a tree.